Vamos lá começar então, né, gente? Bom dia. Já que todo mundo me conhece, né? Enfim, eu vou trazer essa aula aqui para vocês. Já é uma aula que eu já tinha preparado há um tempo, então eu acabei tendo que, na verdade, só acrescentar algumas coisas do ponto de vista para a gente entender melhor a questão de coagulação. Porque para a gente entender esse exame da tromboelastometria, a gente precisa entender claramente como que funciona o modelo celular da coagulação. Tá. Enfim, vocês vão ver que boa parte dessas aulas, quem já assistiu às aulas de Roseni sobre coagulação, vocês vão ver que tem muita coisa referente ao material dela, inclusive dos livros que ela publicou referente a esse assunto, porque quando a gente fala de coagulação e tromboelastometria aqui no Brasil, obviamente a gente se remete a ela, né? Um dos principais nomes quando a gente fala nesse assunto. Não possuo nenhum conflito de interesse, então por mais que eu venha falar algum nome comercial aqui durante a aula, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse com relação a isso. Então quando a gente pensa assim, vamos falar de coagulação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse mundo totalmente doido, coisa totalmente sem sentido, aparentemente, que a gente lembra daquele modelo da faculdade em que a gente estudava a cascata de coagulação, então vinha aquela coisa totalmente abstrata, sem sentido. Então a ideia é que a gente tente um pouco desmistificar isso aqui com vocês e no final a gente começa a ver que isso não é esse bicho de 7 cabeças todo que a gente pensa que é. Vocês vão ver que o entendimento do tromboelastograma é uma coisa extremamente fácil. E a partir do momento em que você entende o exame, a formação do exame, a formação dos gráficos no exame, a gente vai ver que fica muito mais fácil da gente entender o tromboelastograma. Vou fazer mais ou menos esse roteiro de aula para vocês. Vou começar falando um pouquinho da fisiologia da coagulação, vou trazer exames laboratoriais, explicar um pouco como que funciona o aparelho, tá? E o passo a passo da interpretação do exame e trazer alguns casos clínicos para nos ajudar a fixar o caso, tá? Ao final de cada parte desse roteiro, eu dou uma parada, caso tenha alguma dúvida, a gente já para, já sana essa dúvida aí para que não tenha dúvida no final da aula, certo? Para que todo mundo entenda perfeitamente tudo isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Então vamos lá, começando com a fisiologia da coagulação. Como eu estava falando para vocês, há muito tempo se utilizava este modelo de coagulação como modelo para entender como acontece a coagulação no nosso corpo. Só que o que é que acontece? Isso aqui, de uma forma geral, só traz fatores de coagulação. E hoje a gente sabe que a coagulação ela vai muito além do que a ativação e inativação de fatores de coagulação. A gente tem principalmente elementos celulares que são extremamente importantes para que ocorra essa coagulação. Então, com o tempo, esse mecanismo, esse estudo de cascata de coagulação foi meio que sendo deixado de lado para dar lugar à teoria celular da coagulação. Porém, tem uma coisa aqui que é importante a gente observar. Só guardem essa informação. Se a gente prestar atenção, toda cascata de coagulação vai ter um fator que é extremamente importante, que ele vai estar responsável por ligar e ajudar na ativação de outros fatores de coagulação, que é o cálcio. Se a gente olhar aqui, veja como o cálcio está presente em praticamente toda a cascata de coagulação, certo? Então, guardemos essa primeira informação. Obviamente, devido aos novos conhecimentos avançados de coagulação, essa parte de teoria de cascata de coagulação ela é meio que deixada de lado. Quer dizer que ela não acontece? Não, muito pelo contrário, ela acontece, mas ela por si só não explica a coagulação como um todo, tá? Então, quando a gente começa a pensar em fatores de coagulação, é importante a gente entender o seguinte, aqui é um gráfico em pizza que mostra a proporção dos fatores de coagulação que a gente tem no nosso corpo. Se a gente observar, existe um que está aqui em vermelho, que vai corresponder a mais de 90% dos nossos fatores de coagulação, que é justamente o fator 1 da coagulação, que é o fibrinogênio. É importante que eu saiba a porcentagem de cada um desses fatores? Obviamente não, mas a gente precisa entender que quando a gente tem que mais de 90% dos fatores de coagulação é o fibrinogênio, isso mostra pra gente a importância que o fibrinogênio tem na nossa coagulação.
O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda, ela é produzida pelo fígado, então o que é que a gente entende com isso? Se é uma proteína de fase aguda, ela vai estar muito relacionada a processos inflamatórios. Essa inflamação ela pode vir de diferentes tipos de situações, seja de trauma, seja de infecções, intoxicações. Então tudo isso tende a inflamar o nosso corpo e tende a fazer com que o fígado aumente a produção desse fator de coagulação. Ele é tão importante que os principais guidelines mundiais, então entra aí o guideline europeu, o guideline americano, ele vem mostrar que dentre os fatores de coagulação, aquele que é mais transfundido nos pacientes que possuem coagulopatias adquiridas vai ser justamente o fibrinogênio, seja porque ele é o principal fator de coagulação presente na nossa corrente sanguínea, como também um dos principais componentes do nosso trombo. Trago aqui também para vocês uma outra informação importante, o tempo de meia-vida desses fatores de coagulação. Eu preciso decorar também o valor desse fator desse tempo de meia-vida dos nossos fatores? Obviamente que também não, mas a gente precisa entender que eles possuem meias-vidas diferentes. Eu tenho aqui fator de coagulação, como por exemplo o fator 7, que tem um tempo de meia-vida extremamente curto, cerca de 3 a 4 horas de duração. Enquanto eu tenho outros fatores de coagulação, como o fator 13, que vai me dar 190 horas de meia-vida. Trazendo isso para a nossa prática, o que é que isso tem de importante? Se eu uso, por exemplo, o Marevan. O Marevan, sei lá, o paciente teve uma trombose, tem uma FI e por algum motivo está usando ali o Marevan. O Marevan, por ele ser um inibidor ali da vitamina K, ele vai agir nos fatores 2, 7, 9 e 10. Então, suponhamos que chega aqui um paciente para a gente para realizar uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de urgência, e ele está usando o Marevan. Eu vou lá e faço um complexo protrombínico, enfim, dou um plasma para ele para tentar reverter essa anticoagulação dele. Ok, reverti a anticoagulação, operei o paciente saiu de boa, foi para a enfermaria. 2, 3 dias depois, a gente checa o exame do paciente, o paciente está lá de novo com o RNE alterado. Aí você me pergunta, pô, o paciente saiu de uma cirurgia e tal, não sei o que, já encheram o cara de anticoagulante de novo. Na verdade, não. Muito provavelmente esse paciente nem foi colocado novas drogas para anticoagular. Na verdade, o que acontece é que as meias-vidas dos fatores de coagulação que ele estava inibindo, que a gente deu quando a gente reverteu essa anticoagulação, é menor do que o tempo de meia-vida da medicação. Então, a meia-vida dos fatores que a gente repôs passou, e novamente a medicação volta a fazer efeito, mesmo sem eu ter dado novas doses dessas medicações. Tá? Então vamos lá. Hoje em dia já se entende a coagulação como um sistema orgânico. Então quando a gente está lá com o nosso paciente, a gente está lá anestesiando o nosso paciente, que a gente se preocupa com status hemodinâmico, status respiratório, status neurológico, a gente está cuidando de uma função orgânica do nosso paciente. Hoje, a coagulação também ela é vista nesse mesmo sentido. Então, a gente tem que ter em mente que a gente também precisa tomar cuidado com a coagulação dos nossos pacientes. A inflamação, ela anda bem de mãos dadas com o nosso sistema de coagulação. Então, se eu tenho algum motivo que faça com que esse paciente se inflame, eu posso gerar alterações na minha coagulação. Então, se o paciente sofre um trauma, vem para uma cirurgia, diante de quadros infecciosos importantes, intoxicações exógenas, esse paciente pode desenvolver alterações de coagulação justamente por aumentar esse quadro inflamatório que ele se apresenta. Mas de uma forma geral a gente pensa, tá, ok, por que no dia a dia, de uma forma geral, a gente não coagula simplesmente assim do nada? Existem diversos mecanismos no nosso corpo que fazem com que essa coagulação não aconteça assim de forma espontânea. Primeiro, a gente tem nos nossos vasos um endotélio íntegro e a gente vai ver que esse endotélio íntegro ele vai proteger o nosso corpo contra a adesividade das substâncias do sangue. Na matriz subendotelial vai existir uma substância chamada fator tecidual, que é extremamente trombogênica e a sua exposição favorece com que haja essa formação de trombos. Além disso, a gente tem diversas substâncias nesse endotélio íntegro, como integrinas, selectinas e tromboxanos, que vão ser responsáveis por expelir os elementos celulares da periferia para o centro.
Então o que é que eu vou ter no meu vaso sanguíneo? No centro vai estar correndo os elementos celulares, enquanto na periferia vai estar correndo a minha parte líquida do sangue. Além disso, no sangue, além, obviamente, dos fatores coagulantes, a gente também vai ter fatores anticoagulantes. Então eu vou ter a proteína C, proteína S, antitrombina e mecanismos de fibrinólise que justamente impedem com que essa coagulação ocorra assim sem nenhum motivo aparente. Além disso, o sangue que vai correr dentro do vaso, ele segue um fluxo laminar e pulsátil. Por que que isso é importante? A partir do momento que ele deixa de ser laminar e ele passa a ser turbilionar, esses meus elementos celulares começam a bater nas paredes dos vasos, gerando lesão do endotélio. Isso a gente consegue ver bem, por exemplo, em pacientes com valvulopatias cardíacas, pacientes que têm varizes, que aí o nosso sangue ele deixa de seguir esse fluxo laminar e passa a seguir o fluxo turbilionar, lesando o endotélio que estava íntegro. Então isso explica por que esse perfil de pacientes, por exemplo, eles tendem a fazer trombose mais facilmente do que a população em geral. Só beber aqui uma água. Então é o seguinte, hoje em dia a gente entende mais a coagulação quando a gente leva em consideração esse mecanismo celular do processo. Por quê? Porque a gente hoje entende que todo esse processo para a geração de trombo ele acontece a nível de superfície celular, tá? Então, como eu expliquei antes, não é que não exista aquela cascata de coagulação, ela existe, mas ela funciona em paralelo a todo esse mecanismo celular aqui envolvido. Então vamos entender mais ou menos como que acontece essa interação entre esses fatores celulares e os fatores de coagulação para a geração final do nosso trombo. A gente tem aqui um epitélio íntegro da nossa parede vascular e por algum motivo houve uma lesão desse epitélio. O que é que vai acontecer? Na matriz subendotelial a gente vai ter uma exposição do fator tecidual. Esse fator tecidual vai se ligar ao fator 7 da coagulação e esse fator 7 vai ser responsável meio que para assim, avisar a todo o sistema do corpo que houve alguma lesão em algum lugar. Os mecanismos que ele se utiliza para isso vai ser liberação de citocinas. Ele vai ativar a plaqueta e a plaqueta vai degranular. Essa degranulação plaquetária vai fazer com que haja essa distribuição de informações de que nós temos algo errado acontecendo em uma determinada parte do corpo. Isso é o processo de iniciação, que vai se dar a partir do momento que a gente tem a lesão endotelial, a ativação do fator 7 ligando a esse fator tecidual e o início da ativação plaquetária. Certo? Ok. Plaquetas foi avisada, vai se ligar aqui aos fatores de von Willebrand e vai haver aquela liberação de citocinas inflamatórias para avisar todo o restante do corpo que ali houve uma injúria tecidual. O que é que isso vai acontecer? Eu não vou estar aqui falando para vocês que vai ativar fator tal, que ativa isso, que ativa aquilo, porque do ponto de vista prático, para a gente, isso não vai interferir. Isso não tem do ponto de vista prático, nenhuma importância. Óbvio que para hematologistas isso vai ter algumas repercussões que isso fica importante para eles. Mas para o nosso entendimento clínico, a gente tem que saber que essa cascata vai acontecer, tá? E vai ser mediada por citocinas de liberações plaquetárias. Vamos transpor isso para a nossa prática. Vamos supor, eu tive ali um corte no braço, e esse corte no braço, o que é que vai acontecer? Eu vou ter essa lesão endotelial, eu vou ter essa liberação de citocinas e, consequentemente, o meu corpo vai fazer com que haja um aumento de fluxo sanguíneo para aquela região na tentativa de que esses fatores de coagulação e os meus elementos figurados cheguem ali e cessem essa lesão, resolvam esse problema. Então, o que é que acontece? Com esse aumento de fluxo sanguíneo para a região, eu vou ter a região vai ficar mais ruborizada. Por quê? Porque eu aumentei o fluxo sanguíneo naquela região. Eu vou ter calor naquela região. Por quê? Porque ali eu vou aumentar o meu metabolismo naquela região para tentar sanar aquele problema. Com tudo isso, eu vou ter extravasamento de líquidos. Então, isso me gera o edema.
Isso eu estou falando de uma situação simples, um pequeno corte. Agora vocês imaginem isso a nível sistêmico. Um paciente de um grande trauma, um paciente de uma intoxicação importante, um paciente que passou por uma grande cirurgia. Então a gente vai ter esse mecanismo em proporções muito maiores. Então isso explica porque, por exemplo, no paciente que tem um grande trauma, a gente vai ter taquicardia. Por quê? O nosso coração, com essa coisa mais generalizada, ele vai ter que aumentar muito o seu trabalho para poder levar o sangue para todas as regiões que estão lesadas. Aumentando esse trabalho cardíaco, a gente também aumenta o trabalho respiratório. Porque para isso tudo funcionar, a gente precisa de oxigênio. Então, isso explica, por exemplo, uma taquipneia. Se o paciente, obviamente, estiver em ventilação espontânea, ele vai reagir com taquipneia. E uma outra coisa que a gente também percebe, isso Guyton já falava há mais de 70 anos, que nos choques hipovolêmicos, se a gente não tratar da forma correta, esse paciente inexoravelmente acaba evoluindo também para um choque distributivo. Então, com o tempo, esses mecanismos eles não são mais suficientes para manter a perfusão adequada e o paciente entra em processo de hipotensão. E aí ele passa a não mais responder a volume, passa nesse momento a ser preciso a gente utilizar drogas vasopressoras. Tá? Então é por isso que um choque hipovolêmico não manejado da forma correta pode levar o paciente a um choque distributivo associado. Enfim, tivemos então toda essa cascata de coagulação. O fibrinogênio, então, através da trombina, ele começa a formar uma fibrina solúvel. Quando a gente transpor isso aqui para o tromboelastograma, a gente vai perceber que no início da formação do nosso coágulo vai existir uma estrutura rosinha. Essa estrutura rosinha do início da nossa formação do coagulograma é justamente esse momento da nossa coagulação. É o início em que a gente tem a formação de um coágulo frouxo, tá? Que é por conta dessa fibrina solúvel. Ok, com essa cascata de formação de fibrina, isso aqui seria uma coisa muito simplória, o organismo ter esse trabalho todo para formar algo frouxo. Então o que é que acontece na prática? A gente vai ter essa fibrina, vai meio que se unir às plaquetas e no final de tudo vem um fator 13 e meio que faz meio que sela esse trombo, deixando esse trombo mais estável, um trombo mais duro, um trombo mais rígido e difícil de ser quebrado. Que isso vai transparecer no nosso exame com aquela parte azul no tromboelastograma. Isso vai mostrar pra gente um coágulo mais duro, um coágulo mais resistente à quebra. Só que o corpo, obviamente, também é sábio. A gente também precisa ter mecanismos que parem essa coagulação, porque senão a gente iria sair formando trombos desenfreadamente. Obviamente que a gente não quer isso. Então, com isso, o corpo desenvolveu mecanismos que fossem capazes de frear essa formação de trombos, que é justamente a fibrinólise. Então, a partir do momento que nós temos o nosso coágulo formado, nosso coágulo de fibrina, um coágulo denso, um coágulo resistente, a gente também vai ter expressão de lisina. Essa lisina vai se ligar ao plasminogênio através de ativadores de plasminogênio ativado e vai formar um complexo chamado plasmina. Essa plasmina ela vai ser responsável por vai ser responsável pela quebra desse coágulo, gerando os produtos de degradação da fibrina. O principal produto de degradação da fibrina que a gente tem é o dedímero, que isso a gente vai ver que naqueles pacientes com hiperfibrinólise é um dos exames laboratoriais que a gente pode ver na nossa prática, que é o aumento do dedímero justamente por conta desse aumento de mecanismo de fibrinólise. Aí você pode me perguntar, tá, então por que essa fibrinólise não acontece, por exemplo, quando o coágulo está começando a se formar? Já que a gente tem esses elementos figurados no nosso sangue também, da mesma forma como a gente tem os nossos anticoagulantes.
por um motivo bem simples. A gente vai existir algumas substâncias como o inativador do ativador do plasminogênio, ou seja, eu inativo o ativador. E eu tenho também a alfa-2 antiplasmina, porque por mais que eu consiga ativar esse plasminogênio, formando a plasmina, eu vou ter também o alfa-2 antiplasmina, que vai evitar com que isso também ocorra naqueles momentos iniciais da nossa formação do coágulo. Então isso justifica por que a hiperfibrinólise ela já vai acontecer em momentos mais tardios, tá? Quando a gente traz isso para a nossa prática clínica, hoje uma das especialidades assim, que mais tem estudado essa questão de uso de fibrinolíticos no contexto de cirurgia é justamente a cirurgia cardíaca. Tanto que já é de rotina se fazer antifibrinolítico nas cirurgias cardíacas, porque se sabe que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, independente de ser com circulação extracorpórea ou não, são pacientes extremamente propícios a desenvolver esses mecanismos de fibrinólise. Esse estudo, o CRASH-2, ele nos trouxe uma grande mudança nos paradigmas do tratamento de pacientes vítimas de trauma. Por quê? Antigamente, o paciente que chegava vítima de trauma acabava com grandes distúrbios de coagulação. E o que foi que eles perceberam? Que pacientes que se dava um antifibrinolítico ali nas primeiras 3 horas, havia redução importante de mortalidade. Então isso virou já algo de rotina, uma indicação de pacientes vítimas de trauma precisam receber ali 1 grama de ácido tranexâmico ou epsilaminocaproico nas primeiras 3 horas e mais 1 grama no decorrer das próximas 8 horas. Porque isso realmente muda o desfecho nesse perfil de pacientes. Quando a gente pensa em cirurgia hepática, isso também é extremamente importante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no transplante hepático, especialmente na fase anhepática do transplante hepático, a gente para de ter a produção dessas substâncias. Por quê? Porque, assim como os fatores coagulantes, os anticoagulantes também são produzidos pelo fígado. E a partir do momento que eu não tenho essa interação com o fígado, eu também paro de ter esses mecanismos protetores da coagulação. Então, por exemplo, acaba sendo um perfil extremamente importante da gente utilizar os antifibrinolíticos. Quando a gente passa para o cenário da obstetrícia, hoje se sabe que a principal coagulopatia adquirida na obstetrícia é a hiperfibrinólise. Então, normalmente, uma gestante começou a sangrar, uma das primeiras coisas que a gente faz é ácido tranexâmico. É um antifibrinolítico. Por quê? A gente não vai esperar a hiperfibrinólise acontecer para a gente poder agir. Por quê? A hiperfibrinólise é um mecanismo mais tardio. Como a gente vai ver mais para frente no tromboelastograma, a gente só vai conseguir identificá-la no final da formação do coágulo. Então a gente não vai esperar por isso, já que a gente já sabe que é uma das principais causas de sangramento nessa população. Cirurgias ortopédicas. Pacientes ortopédicos hoje é outro perfil de pacientes que a gente utiliza muito os antifibrinolíticos, porque diversos estudos têm mostrado que, por exemplo, artroplastia de quadril, joelho, grandes cirurgias de coluna tendem a diminuir sangramento quando a gente faz profilaticamente o ácido tranexâmico ou o epsilaminocaproico, tá? Quando a gente passa para neurocirurgias, do ponto de vista de trauma, por exemplo, traumas, TCEs importantes, TCEs graves, o uso de antifibrinolítico não mostrou diferença de desfecho. Porém, nos TCEs leve a moderado, alguns estudos mostram um melhor desfecho quando a gente utiliza antifibrinolíticos. Com relação às cirurgias craniofaciais, se usa até de uma certa forma de rotina naquelas cirurgias, por exemplo, ortognáticas. É comum a gente utilizar ali 1 grama de ácido tranexâmico nos pacientes também, tá? No sentido, na ideia de diminuir sangramento no intraoperatório. E um adendo especial aqui entra nas cirurgias de crâniosinostose. Então, aquelas crianças que chegam para fazer cirurgia de crâniosinostose, se mostrou que o uso do ácido tranexâmico ou do epsilaminocaproico no intraoperatório reduz consideravelmente o sangramento. E nesse perfil de paciente, inclusive, a dose é até maior do que a gente utilizaria, por exemplo, numa cirurgia de coluna. Enquanto, vamos supor, na cirurgia de coluna, você faria ali num paciente adulto 1 grama e manteria ali a infusão de 1 a 2
miligrama quilo hora, a gente, nesse perfil de paciente de craniosinostose, a gente já faria ali um bolus inicial de 50 a 100 miligramas por quilo e manteria uma infusão em torno de 5 miligramas quilo hora. Cerca de 2 a 5 vezes maior do que a gente faz em outras cirurgias mais habituais. Alguns estudos mostram que prostatectomias radicais também podem ter algum benefício do uso do fibrinolítico, mas isso de uma forma geral não é muito utilizado de rotina. Por quê? Porque isso não mostrou que em alguns casos pode haver sim redução de sangramento, mas não necessariamente isso vai gerar uma redução de mortalidade nos nossos pacientes. Cirurgias oncológicas, obviamente, aquele paciente está sangrando e você vê que pode ser por hiperfibrinólise, a gente tem, obviamente, indicação de usar. Por que tem um asterisco aqui? É um perfil de paciente que ele tem uma maior propensão à formação de trombos, então a gente tem que tomar muito cuidado em uso de antifibrinolíticos nesse perfil de pacientes, pelo risco da gente desenvolver trombose nesses pacientes. A população pediátrica também, em diversas cirurgias, tem se mostrado benefícios. Então, diante de trauma, cirurgia cardíaca, cirurgias de craniosinostose, então se mostrou extremamente benéfico o uso de antifibrinolíticos nesse perfil de paciente. Então, quando a gente pensa na hemostasia, na verdade nada mais é do que um equilíbrio entre a hemorragia e a trombose. A gente não quer que o nosso corpo sangre, assim como a gente também não quer que o nosso corpo saia formando trombos inadvertidamente. Então, para isso, há todo esse equilíbrio hemodinâmico com fatores vasculares, fatores plaquetários, os fatores de coagulação, a fibrinólise e os inibidores anticoagulantes. Então, vamos trazer isso aqui do ponto de vista prático. A gente tem um trauma tecidual. Esse trauma tecidual vai levar a consumo de fator de coagulação, ativação de proteína C, mecanismos de fibrinólise, anticoagulação endógena, disfunção plaquetária. Porque isso tudo leva, quando a gente tem um trauma, a gente vai ter uma perda sanguínea. Qual que é normalmente a primeira medida que a gente faz quando a gente começa a ter uma perda sanguínea? A gente faz uma ressuscitação volêmica. Normalmente, quando a gente faz essa ressuscitação volêmica, a gente hemodilui aquele paciente. Pode ser uma hemodiluição leve, como também pode ser uma hemodiluição importante. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai gerando uma hipoperfusão tecidual, acidose e hipotermia. Por que isso é importante? Vocês vão ver que durante a aula quase toda eu vou ficar batendo nisso, em cálcio, pH e temperatura. Cálcio, como eu já mostrei para vocês no início, ele é um cofator importante, ele é o quarto fator da coagulação, ele é um cofator extremamente importante nas ligações da nossa cascata de coagulação. A cada 1 grau de temperatura que o paciente tenha de queda, a gente vai ter cerca de perda de 10% da nossa função plaquetária. Ou seja, a hipotermia vai gerar disfunção plaquetária. Eu até posso ter uma quantidade de plaquetas normais no nosso paciente, mas essa quantidade de plaquetas talvez não seja suficiente para gerar uma coagulação adequada no nosso paciente, porque essas plaquetas vão estar disfuncionantes. Isso tudo leva a um aumento da nossa resposta inflamatória e, como eu disse, a inflamação anda de mãos dadas com a coagulação. Se eu tenho um aumento importante dessa resposta inflamatória, eu tenho uma desregulagem dos nossos mecanismos de coagulação. Logo, isso acaba me gerando um ciclo vicioso que culmina em coagulopatias. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que todos esses mecanismos, todas essas reações que acontecem para a formação do trombo, ela se dá mediante proteínas, tá? São enzimas. E para a enzima funcionar, ela tem que estar diante de um pH adequado. Porque se eu curso com acidose, eu posso desnaturar essas proteínas e, consequentemente, gerar um processo de coagulação alterado. Então, por isso que é importante o cálcio, o pH e a temperatura estarem sempre dentro dos limites de normalidade. Por quê? Porque por mais que todos os meus outros fatores responsáveis pela coagulação estejam normais, se eu não tiver cálcio, pH e temperatura normais, eu posso ter disfunção do meu sistema de coagulação. Tá? Então, de nada vai adiantar eu estar repondo fator de coagulação, plaquetas, se eu não tiver com o meu status de cálcio, pH e temperatura dentro dos padrões de normalidade. Então, como é que eu devo fazer essa abordagem do sangramento intraoperatório?
Eu tenho que ter em mente que a minha ideia é fazer uma atenuação da hemorragia. Então, para isso, eu tenho que saber a causa daquela hemorragia. É uma causa mecânica? É uma causa do ponto de vista clínico? Porque se for do ponto de vista mecânico, o cirurgião que tem que agir. Se for do ponto de vista clínico, aí a gente vai ter que agir. Fazer uma ressuscitação volêmica guiada por metas, tá? Ou seja, principalmente naqueles pacientes vítimas de trauma, a gente não pode simplesmente, o paciente chegou, abre ali 5 litros de soro para poder repor a volemia do paciente. Ok, eu até posso repor a volemia, mas eu não vou manter a perfusão adequada para aquele paciente. E além disso, eu vou diluir os meus fatores de coagulação, eu vou diluir os meus elementos figurados do sangue. E também eu preciso realizar um suporte hemostático precoce. Por quê? Porque depois que o paciente entra numa determinada situação, como eu mostrei para vocês, ele já começa a ter vasoplegia. Então, quanto mais cedo eu agir nesse paciente, melhores vão ser os desfechos para aquele paciente. Então, isso tudo a gente tem que agir como time. Então, não adianta a gente chegar na sala, a gente preparar tudo, botar manta térmica, botar aquecedor de soro, que chega lá no momento da cirurgia, alguém chega e tira a manta térmica do paciente. Ou então chega lá, o paciente já tendendo a fazer hipotermia, a sala já a 19 graus, o cirurgião dizendo está muito calor, bota em 15 graus a sala. Então assim, a gente tem que pensar no nosso paciente em primeiro momento. Obviamente, evitar a hipotermia, né, como eu já falei para vocês, e muitas vezes essa questão da hipotermia, quem lembra, às vezes é o pessoal da enfermagem. Que às vezes é o pessoal da enfermagem que vai lá e pega a manta térmica e coloca no paciente. Então, a gente tem que agir realmente como um time, buscando o melhor para o nosso paciente. Se esse paciente começar a desenvolver alterações de coagulação, idealmente a gente tem que tratar o mais precoce possível, porque quanto mais tarde a gente deixar para tratar essa coagulopatia, pior vai ser e mais difícil vai ser de tratar essa coagulopatia. E ter sempre metas e estratégias em time para o benefício do nosso paciente. Por que isso tudo é importante? Porque diversos estudos na literatura mostram que o diagnóstico precoce da coagulopatia ele se faz extremamente importante para o desfecho final daquele paciente. Então, para isso, como é que se faz? Eu preciso fazer o monitoramento da eficácia da terapia transfusional ou farmacológica dos nossos pacientes. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Deu para entender mais ou menos como que funciona essa questão da coagulação, né, do mecanismo celular. Então vou trazer agora um pouquinho dos exames laboratoriais que a gente pode ter de rotina para a gente avaliar essa questão da coagulação dos nossos pacientes. Então, os principais exames que a gente tem de rotina seria o tempo de sangramento, o TP com o RNI ou INR, o TTPA, o fibrinogênio, a dosagem laboratorial de fibrinogênio e a contagem de plaquetas. Então, se a gente está diante de um cenário, por exemplo, de um TTPA alargado com um TP normal, veja, o TTPA, ele vai nos mostrar ali aquela via intrínseca. Então, se eu tenho uma alteração de TTPA, eu vou ter alteração geralmente nos fatores que estão relacionados à via intrínseca. Então, fatores 12, 11, 9 e 8. Se eu tenho um TP prolongado com TTPA normal, normalmente eu estou diante de uma via extrínseca, ou seja, provavelmente uma deficiência de fator 7. Se eu tenho os dois prolongados, isso provavelmente fala a favor de uma alteração na nossa via comum. Então eu vou ter deficiência nos fatores 1, 2, 5 e 10. Se eu tenho os dois normais e mesmo assim o paciente está com algum distúrbio de coagulação, provavelmente é um paciente que está com deficiência de fator 13. Só que isso, do ponto de vista prático, não é muito fidedigno. Por quê? Esses exames eles possuem algumas limitações. Então, tanto o TP como o RNI, o TTPA, a dosagem de fibrinogênio, eles são exames que são, na verdade, realizados por meio de métodos plasmáticos. A gente vai lá, vai retirar o sangue do paciente, vai encaminhar para o laboratório. No laboratório vai haver a separação dos elementos figurados do sangue da parte líquida, dos fatores de coagulação. Então, aqui a gente já vê que a gente tira as células da jogada. Então, esses exames só vão mostrar o início da formação do coágulo, que é o início da formação da rede de fibrina.
Então eu não sei se esse coágulo vai estar formando adequadamente, se eu tenho mecanismos de fibrinólise ali por trás. Além disso, a amostra ela é aquecida e ela é trabalhada em um pH normal. Então isso não reflete a situação e o status que está o nosso paciente. O nosso paciente pode estar hipotérmico, isso gerando alterações na coagulação. Se eu vou ter essa nossa amostra aquecida, então isso já vai alterar a qualidade do nosso exame. Além disso, como mostrei, ela também é ineficaz para detectar alterações no fator 13, que são resultados demorados. Normalmente, quando a gente envia uma solicitação de um coagulograma para o laboratório, muitas vezes entra em fila de exame, demora a sair o resultado. Então, muitas vezes a gente quer um exame rápido, para a gente saber o que é que está causando o sangramento do nosso paciente. E esses exames laboratoriais, eles tendem a ter um resultado bem mais demorado. Além disso, como eu mostrei, ele só vai nos informar a parte da formação inicial da fibrina. Então, eu não sei como que está a qualidade do nosso coágulo. E além disso, não traz previsibilidade de sangramento. Isso a gente vê muito em pacientes hepatopatas que às vezes vai estar lá com um RNI de 2, 3, 4 e esse paciente não sangra. Às vezes muito pelo contrário, ao invés de sangrar o paciente faz trombose. Por quê? Porque a gente só está vendo a parte inicial da formação do coágulo. Esse estudo aqui mostra justamente isso. Então, quando a gente tem a formação do coágulo e a geração da trombina, é exatamente aqui, nesse ponto, que a gente vai ter o nosso exame. Então, começou a formar o nosso coágulo, eu vou ter o meu TP e o meu TTPA. Nada impede que, ao longo dessa formação desse coágulo, esse gráfico, por exemplo, ao invés de subir de forma a formar um coágulo resistente, um coágulo duro, um coágulo de qualidade, ele já comece a degenerar. Então eu passo a ter, por mais que eu tenha um início de formação do coágulo, às vezes prolongado ou curto, isso não vai refletir, muitas vezes, em predizer se esse paciente tem ou não preditores para sangrar. Isso quer dizer que, Mesquita, então, ok, estou aqui com meu paciente com RNI de 3, eu posso sair fazendo hack, eu posso sair fazendo tudo. Obviamente que não. Mas isso não quer dizer que é porque ele esteja com RNI alargado que ele vai sangrar com muito mais facilidade. Ok? Então, de uma forma geral, esses exames tradicionais, eles não olham todo o sistema de coagulação. Eles só vão ver a parte inicial. Não considera a temperatura real do paciente. Como eu mostrei, as amostras, quando chegam no laboratório, ela é aquecida. Ela é aquecida a 37 graus, então ela no laboratório ela é realizada em condições ideais. Tá? Isso não necessariamente vai refletir o que está acontecendo no nosso paciente. Além disso, não leva em conta o modelo celular. Como eu mostrei para vocês, hoje a gente entende a coagulação muito com base no modelo celular. Porque todo esse mecanismo de coagulação acontece a nível de superfície celular. Então, se eu tenho um exame laboratorial que não leva em conta esse modelo celular, ele não vai ser fidedigno para a gente predizer se esse paciente tem ou não capacidade de desenvolver ali um distúrbio de coagulação. Além disso, é insensível e inespecífico para a fibrinólise. Óbvio, a fibrinólise acontece ao final do processo. E se eu só estou vendo com esses exames o início do processo, eu não consigo predizer se o final está alterado. Além disso, não leva em conta a função do fibrinogênio. Por quê? Porque ele só mostra o início. Nada impede de eu ter fibrinogênio ok, só que um fibrinogênio ruim ou pouco fibrinogênio. Por quê? Ele vai começar a formar. Então, o meu exame ele vai apresentar um valor normal e muitas vezes eu tenho pouco fibrinogênio na nossa circulação. Além disso, é uma avaliação estática e, como a gente viu, a formação do trombo ele se dá de forma dinâmica. Ele vai se dar inicialmente a formação de um trombo frouxo, depois um trombo mais resistente e depois entra a fibrinólise para a quebra desse trombo. E tem um outro detalhe, a qualidade da amostra que a gente envia ao laboratório pode interferir muito no resultado. Se a gente olha, quando a gente pega aquele frasquinho que a gente coloca a amostra de sangue, existe lá uma marca preta. Essa marca preta é justamente o limite, a quantidade de sangue que a gente tem que colocar. Então, todo laboratório que se preza, se você chegar acima daquilo ou abaixo daquilo, eles têm que devolver a amostra. Por quê? Porque se eu coloco mais sangue do que tem ali tem citrato naquela amostra. E esse citrato, a quantidade de citrato que tem ali é justamente a quantidade necessária para trabalhar com o sangue naquele nível que está ali naquela marca. Se eu coloco mais sangue do que tem ali, eu vou hipercoagular o nosso sistema.
Se eu coloco menos sangue do que tem ali naquela marca preta, eu vou hipocoagular o nosso sistema. Então, isso tudo gera alterações no exame e perde totalmente a confiabilidade. Um perfil de paciente extremamente, que se mostrou extremamente clássico nessa questão de estudo de coagulação, que nos trouxe muitas informações nesse sentido de coagulação, é o paciente hepatopata. Por quê? A maior parte dos nossos fatores de coagulação são produzidos no fígado. Da mesma forma que os nossos fatores anticoagulantes também são produzidos no fígado. Então, nesse perfil de paciente, geralmente a gente vai ter um aumento de fatores extrahepáticos da coagulação. Então, fator 8, fator de von Willebrand vão estar aumentados nesse perfil de paciente. Do ponto de vista prático, nesses pacientes que são compensados, a gente acaba vendo que na prática são pacientes que tendem mais a trombose do que a sangramento. Por quê? Porque justamente está tudo alterado nesse paciente. Às vezes está lá, por exemplo, a gente via muito isso aqui em 2018, quando a gente tinha transplante hepático aqui no Roberto. A gente passava um dilatador na jugular do paciente para ter um acesso calibroso para infusão rápida de volume e a gente colhia sangue ali daquela amostra e às vezes só em coletar o sangue já coagulava. Mas você olhava, pô, peraí, o paciente está com RNI de 4, RNI de 5, é um hepatopata grave, eu colho o sangue e quase que instantaneamente o paciente coagula. Por quê? Porque está tudo alterado. Está tudo alterado e às vezes naquele paciente a gente pode ter uma sobreposição de fatores protrombóticos em relação aos fatores trombóticos. Só que isso a gente está falando de pacientes compensados. Quando esse paciente descompensa, e quando é que um paciente hepatopata descompensa? Quando ele tem uma lesão renal aguda associada ou quando a gente está diante de uma infecção. Por quê? Porque isso vai levar a uma disfunção plaquetária nesses pacientes. Então, pacientes hepatopatas descompensados tendem a apresentar mais descompensação plaquetária. Alguma dúvida até aqui? Então vamos começar a desvendar então a nossa tromboelastometria. Trouxe aqui para vocês, né, a imagem do Rotem e, diferentemente dos exames laboratoriais, esses exames tromboelastométricos, eles trazem diversas vantagens em relação aos exames laboratoriais. Entre elas, a gente vai utilizar o sangue total do paciente. Como a gente viu nessa teoria celular da coagulação, o uso do sangue total se faz extremamente necessário. Por quê? Porque a coagulação ocorre a nível de superfície celular. Então não adianta eu tirar as células da jogada se a coagulação está ocorrendo ali a nível celular, tá? Outro, a gente consegue acompanhar a cinética do coágulo. Então, quando a gente olha aqui para a tela do tromboelastograma e a gente vê o coágulo se formando, às vezes de longe a gente já consegue identificar qual que é a causa daquele distúrbio de coagulação do nosso paciente. A gente vê o processo inicial, o tempo do início da formação do coágulo, a gente vê como esse gráfico se abre, se ele está abrindo muito, se ele está abrindo pouco. Então, visualmente, quem tem a prática do exame acaba facilmente identificando a causa desse distúrbio de coagulação. Além disso, a gente consegue colocar no aparelho a temperatura real do paciente. Então ele vai gerar esse gráfico com base na temperatura que o paciente está. Então se o paciente estiver hipotérmico, eu consigo colocar no aparelho, vamos supor, 35 graus, que o paciente está a 35 graus, então o coágulo vai ser formado a uma temperatura de 35 graus. Isso nos reflete mais praticamente como está acontecendo a coagulação no nosso paciente. Além disso, como eu estava dizendo, a gente consegue ter um tempo curto de exame. Entre 5 e 10 minutos a gente já consegue ter uma noção do que provavelmente está acontecendo com o nosso paciente. Diferentemente dos exames laboratoriais que teriam um tempo bem mais longo de resultado e não mostrariam essas vantagens que a gente tem, por exemplo, com o tromboelastograma. Além disso, é um exame point of care, ou seja, eu consigo realizar com o paciente à beira-leito. São exames que a gente vê, a gente colhe o sangue do paciente, a gente mesmo consegue fazer esse exame porque ele é totalmente autoexplicativo. O aparelho ele vai nos mostrando qual é o próximo passo que a gente tem que fazer. Além disso, são exames totalmente reprodutíveis, ou seja, outra pessoa pode ir lá e fazer e vai obter os mesmos resultados que a gente obteve. Porém, esse mar de rosa ele não é 100% perfeito. Existem algumas limitações do exame, tá? Entre eles,
o exame ele é insensível aos inibidores da COX-2 e de vias purinérgicas, como o clopidogrel, que age através do P2Y12. Por quê? Quando a gente coloca o nosso exame no ROTEM, a gente vai ter um aumento expressivo da formação de trombina no nosso sistema. E esse aumento da trombina acaba ativando a plaqueta por uma via alternativa, que não a via celular, que é através da via PAR1 e PAR4. Então a gente vai ter a ativação plaquetária no nosso sistema do ROTEM, enquanto que no paciente a ativação plaquetária pode estar inativada por conta do uso dessas medicações. Tá? Além disso, também um exame insensível para a doença de von Willebrand. Óbvio, a doença de para a gente haver essa ligação entre a plaqueta e o fator de von Willebrand, a gente precisa de superfícies de colágeno. No nosso exame, a gente não tem essa superfície de colágeno. Então, a gente não consegue identificar doença de von Willebrand no nosso exame. Além disso, pacientes lúpicos, eles podem se apresentar como um falso positivo por conta do seu anticoagulante. Só que, se a gente olhar, são situações que muitas vezes a gente já sabe previamente. Então, por mais que isso não mostre para a gente a história clínica do nosso paciente, muitas vezes já vão nos trazer essas informações. Alguns outros adendos do ponto de vista do tromboelastograma. Ele serve para coagulação. Então, se o meu paciente estiver precisando de reposição de hemoglobina, de hemácias, o tromboelastograma ele não vai nos trazer essa informação. Então, se eu precisar de transfundir o paciente concentrado de hemácias, não é o tromboelastograma que vai me trazer essa informação. Além disso, é aquela velha história da medicina, a clínica é soberana. A gente não vai estar tratando o exame, a gente vai tratar paciente. Então, não é porque necessariamente o exame está alterado que eu vou tratar o paciente. O paciente precisa ter alteração para que eu corrija a alteração do tromboelastograma. A gente vai ver que é um exame extremamente caro, então não tem necessidade. O paciente está tranquilo, está de boa. Vou fazer o tromboelastograma, você até pode fazer por questões acadêmicas. Mas do ponto de vista de tratar paciente, se o paciente não está sangrando, não tem indicação de fazer tromboelastograma, certo? Vamos utilizar os nossos meios de forma racionais. Além disso, se o sangramento é de causa mecânica, o tromboelastograma também de nada vai adiantar. Então, se o paciente está lá, o cirurgião lesou a veia porta, lesou a aorta, enfim, ele tem uma causa mecânica de sangramento. Então, o tromboelastograma também de nada vai adiantar nesse perfil de pacientes. Além disso, aqueles pacientes que fazem uso de antagonistas de vitamina K, o melhor exame para a gente ver isso vai ser o INR. Então, naquele nosso paciente, por exemplo, que faz uso do Marevan, o INR ele vai ser superior ao tromboelastograma para o acompanhamento desse paciente. Além disso, o tromboelastograma ele não nos dá diagnóstico de CIVD, por exemplo. Para isso, a gente vai utilizar um score chamado DIC score, que ele vai levar em consideração a dosagem de fibrinogênio, dosagem de plaqueta, quantidade de dedímeros no paciente, ou seja, a gente vai muito por questões laboratoriais e questões clínicas do nosso paciente. Além disso, novamente, cálcio, pH e temperatura. Porque de nada adianta a gente ter essa Ferrari para a gente utilizar se a gente não souber utilizar. A gente tem que ter as condições mínimas para que a gente utilize o exame. Temos que ser econômicos nos testes. Então, geralmente, apenas casos muito graves é que, de rotina, se solicita testes, esses tipos de testes. Hoje até que, mas nem tanto. Mas antigamente eram bem caros, realmente, a gente conseguir realizar um exame de tromboelastometria. E, obviamente, checar todos os fatores confundidores, porque às vezes a gente pode estar querendo procurar chifre em cabeça de cavalo. Às vezes o paciente chegou lá para você, já é um paciente que faz uso de AS e clopidogrel, está sangrando no intraoperatório e você querendo que o ROTEM mostre todas as causas do sangramento daquele paciente. Às vezes está ali na sua cara e você não está prestando atenção, tá? Então, novamente, a história clínica do paciente é extremamente importante antes da gente realizar o exame. Então, vamos lá. No aparelho, ele vai ser constituído por uma tela e é justamente nessa tela que a gente vai ter os dados, vai colocar os dados do paciente e a tela vai nos mostrar os gráficos da formação do coágulo.
Além disso, existe uma pipeta e é justamente com essa pipeta que a gente vai realizar a aspiração, tanto da amostra sanguínea como a aspiração dos reagentes. O sangue ele é colocado nesse espaço que é justamente para mantê-lo aquecido, para evitar o esfriamento do sangue. A gente, através do aparelho, a gente consegue realizar até 4 exames simultâneos. Pode ser 4 exames do mesmo paciente ou exames de pacientes diferentes, separados. Um exame não vai ter interferência no outro. Só que o que é que a gente consegue ver na prática? Que para a realização de tromboelastograma, a gente normalmente utiliza pelo menos 2 exames. Então, do ponto de vista prático, um aparelho de tromboelastograma vai nos trazer exames de... Pode nos trazer exames de até 2 pacientes. Porque normalmente a gente vai fazer pelo menos exames pareados para a gente comparar uma coisa com a outra. Tá? Então, como é que funciona? A partir a gente vai colocar o sangue nessa cubeta, isso aqui sai, a gente consegue retirar esse negocinho azul daqui. Ali a gente vai colocar a amostra de sangue, na própria tela vai mostrando todo o passo a passo que a gente tem que fazer. Então, aspire o reagente, coloque lá, aspire o sangue, coloque lá, aspire isso, coloque lá. Isso tudo o aparelho vai nos guiando de como fazer, tá? Ok, preparamos toda essa mistura, a gente vem aqui e encaixa a cubeta no nosso aparelho. Então, a partir daí, vai acontecer a nossa formação do gráfico. Como é que isso acontece? No Rotem, a gente vai ter que, a partir do momento que a gente encaixa aquele pino, a cubeta lá naquele local que eu mostrei para vocês, o pino vai entrar naquela região e ele vai girar a um ângulo de 4,75 graus. A gente percebe que no início a gente vai estar diante de um sistema com pouca resistência, a gente está diante de um sistema líquido, o sangue está líquido naquele momento. Então esse pino ele consegue girar sem muita interferência. A partir do momento que o meu coágulo começa a se formar, esse pino começa a ter uma certa resistência. É justamente isso, com a emissão de fonte de luz, que o software do aparelho vai interpretar isso e vai começar a formar o gráfico. Justamente a partir do momento que eu começo a ter a resistência naquele sangue que a gente tem ali. Aqui a gente tem uma diferença entre o Rotem e o tromboelastograma. Enquanto no Rotem a minha cubeta é fixa e o meu pino é móvel, no tromboelastograma o pino é fixo e é a cubeta que gira. Por que isso? Questões de patente. Então, para mostrar que é uma coisa diferente da outra, um fica com o pino parado e move a cubeta, o outro fica com a cubeta parada e move o pino. Tanto que a gente vai ver mais para frente que os dois seguem basicamente o mesmo padrão de formação do gráfico. Ok? Então, ok. Quando a gente olha o gráfico do tromboelastograma, existem alguns parâmetros que a gente pode ter para analisar. Entre eles é o CT, que é o tempo de coagulação. Esse tempo de coagulação ele vai desde o momento inicial que eu coloquei o meu exame ali no aparelho até o momento em que eu tenho uma formação de coágulo com uma amplitude de cerca de 2 milímetros. Obviamente isso vai mostrar para a gente o início da formação do coágulo. A gente vai estar vendo aquela fase inicial da nossa coagulação. Além disso, um outro fator que a gente tem vai ser o tempo de formação desse coágulo. Se a gente analisar o gráfico, ele segue 2 direções. Tanto na direção horizontal, que é o nosso eixo de tempo, como a direção vertical, que é o nosso eixo de amplitude. Ele é medido em milímetros. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse tempo de formação do coágulo, ele vai até o nosso coágulo atingir cerca de 20 milímetros de amplitude. E nisso a gente passa uma linha, um traço, entre o nosso CT, a nossa formação do coágulo, até o nosso CFT. E isso vai gerar um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo alfa. Vocês vão de convir comigo que, se esse ângulo está muito pequeno, esse coágulo está tendo dificuldade de se formar. Se eu tenho um ângulo alfa muito aberto, esse paciente está hipercoagulando. Quando é que eu tenho, por exemplo, então, esse ângulo fechado? Diante de situações de distúrbio de coagulação. O paciente não está formando adequadamente o nosso coágulo. O coágulo ele está pequeno.
E se eu tenho esse aumento da amplitude do ângulo alfa, eu estou diante de uma hipercoagulabilidade. Onde é que a gente vê isso na prática, inclusive normal? Gestante. Gestante, ela tem esses fatores de coagulação mais exacerbados. Então, por exemplo, um fibrinogênio de 200 numa gestante provavelmente vai estar baixo para ela. A gente espera realmente que a gestante esteja num status pró-trombótico, tá? Além disso, eu tenho o meu MCF. O que é MCF? É a máxima firmeza do meu coágulo. Ou seja, é aquela amplitude máxima que o coágulo vai apresentar. Isso mostra pra gente um coágulo resistente, um coágulo duro, um coágulo eficiente, tá? Então, se eu tenho uma redução desse MCF, eu vou ter um coágulo frouxo, um coágulo fraco, um coágulo pequeno. Além disso, a gente tem outros parâmetros como, por exemplo, o A10, A20, A5, A30. O que seria isso? Seria a amplitude do meu coágulo naquele momento. Então, o A5 no 5º minuto a partir da formação do seu coágulo. O A10 no 10º minuto a partir da formação do seu coágulo. Então, diversos estudos já trazem informações a respeito desse tempo, desse parâmetro no nosso exame. Então, já com o A10, em alguns estudos mais recentes, já com A5, ou seja, no 5º minuto da formação do meu coágulo, eu já consigo identificar a causa do meu distúrbio de coagulação. Então vamos lá, trazendo aqui de novo a nossa imagem do nosso tromboelastograma e vamos transpor isso para o nosso modelo celular da coagulação. Então eu tenho aqui, o meu CT ele vai corresponder à fase de iniciação da minha coagulação. O meu CFT ele vai corresponder à fase de amplificação da minha coagulação. Toda a formação do coágulo vai estar relacionado à minha propagação do nosso fator do nosso coágulo. E uma coisa que eu esqueci de falar, além disso aqui, a gente também tem um outro parâmetro chamado de máxima lise, que corresponde à parte da fibrinólise, que é a parte em que, após a minha formação máxima do coágulo, meu MCF, o coágulo, então, ele começa a ser quebrado. E aí começa o processo de fibrinólise. Repetindo, a fibrinólise é normal, ela é fisiológica. O que não é fisiológico é a hiperfibrinólise, se esse processo estiver se dando de forma exagerada. Que aqui, no nosso quadro, a gente vai ver, após o MCF, a gente começa a ver a redução desse coágulo, justamente por conta da lise, da quebra desse coágulo pelos mecanismos de fibrinólise. Então, quando a gente vê, temos então alterações aqui nessa parte inicial do ROTEM. Quando a gente lembra, quando eu expliquei para vocês da questão da formação do coágulo, a gente vê que ali naquela parte inicial a gente vai ter fatores de coagulação agindo. Então, se eu tenho alteração nessa parte inicial, eu vou estar diante de situações em que há alteração em fatores de coagulação. Seja por diminuição desses fatores de coagulação, seja por uso de medicamentos que alterem esses fatores de coagulação. Então aqui, por exemplo, uso de anticoagulantes, uso de heparina. Então, se eu tenho um paciente com uso de anticoagulantes, uso de heparina, com alterações de distúrbio de coagulação, vai ser nessa fase inicial do meu coágulo que eu vou encontrar a alteração. Diferentemente, se eu tenho uma alteração já nessa região do coágulo, essa região do coágulo vai me mostrar a firmeza do coágulo. E o que vai ser responsável pela firmeza do coágulo? Fibrinogênio, plaqueta e fator 13. Então, se eu tenho uma alteração de fibrinogênio, plaqueta ou fator 13, vai ser nessa região do coagulograma que eu vou ver a alteração. Óbvio, deficiência de fator 13 é uma coisa extremamente rara. Vai ser uma coisa que muito provavelmente a maioria aqui nunca vai ver na vida. Mas saiba que se tiver, vai ser nessa região do tromboelastograma que a gente vai encontrar. Uma outra coisa que pode alterar também essa região do tromboelastograma é quando a gente faz uso de colóide. Por quê? A gente pode ter também, tanto por questões de hemodiluição, a gente pode gerar alterações nessa formação, como também quando a gente faz uso, por exemplo, de hidroxietilamida, ele reduz a agregação plaquetária. Ele pode reduzir a agregação plaquetária. E eu estou falando que a atuação de plaquetas se dá nessa região. Se eu tenho uma diminuição da sua agregação, eu também tendo a ter diminuição do meu MCF.
As dextranas, elas podem interferir na formação de fibrina, levar também à formação de hiperfibrinólise, reduzir a produção de fator 8 e de fator de von Willebrand. Então eu também posso ter essa diminuição da minha máxima amplitude do meu coágulo e posso, inclusive, também levar à formação de hiperfibrinólise. E se na minha parte final do gráfico, obviamente eu vou ter aquilo que está acontecendo no final da formação do coágulo, que é justamente a fibrinólise. Esse ml, quando ele está acima de 15%, isso fala a favor de uma lise aumentada desse coágulo. Isso fala a favor de hiperfibrinólise. Então vamos lá. A fibrinólise está ali no final. Sim. Só que quando a gente se depara com o paciente no carro, com o sangramento calor, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é o fibrinolítico. Está pensando preemptivamente. Para a gente evitar. A ideia é justamente evitar, ou se esse paciente já estiver entrando num quadro de hiperfibrinólise, a gente já ajudar no tratamento. E uma vez mantendo esse estado de fibrinólise, a gente já tendo feito... Repete. Certo. Repete. Só uma outra dúvida, perdão. O roteiro não é tão bom para plaquetas, não é isso? Pelo que o senhor falou. Para função. Para função plaquetária. Mas eu vendo esse coágulo um pouco menor, eu vou fazer primeiro com o fibrinogênio, já que ele é... Calma. Já já a gente vai trazer, eu vou trazer para vocês quando é cada uma dessas alterações. Vocês vão ver que é bem simples, é bem prático de se entender. Então, quando a gente vai desvendar os exames, a gente tem diversos testes que a gente pode fazer no tromboelastograma que vai nos trazer informações do que é que está alterado no nosso paciente. Então, vamos lá. Os testes, eles são bem intuitivos. Então, eu tenho o INTEM, o EXTEM, o FIBTEM, o EPTEM, o APTEM e o NATEM. Por que tudo tem? TEM era a antiga empresa... era uma empresa alemã chamada TEM Innovation, que foi quem desenvolveu esses reagentes. Então, por isso, eles colocaram o seu nome nos reagentes. INTEM. Por que INTEM? Porque eu estou vendo a parte da coagulação relacionada à via intrínseca. Como eu disse, o próprio nome do teste é bem intuitivo. O INTEM vê a via intrínseca, EXTEM vê a via extrínseca. Então, no INTEM, como reagente, eu vou ter um ativador de contato. Esse ativador de contato vai fazer com que comece essa coagulação e vai nos trazer uma rápida informação sobre a formação do coágulo, sobre a sua polimerização. O EXTEM, como reagente, vai ter o fator tecidual, aquele mesmo fator tecidual que é exposto quando a gente tem uma lesão endotelial. Tá? É o mesmo fator. E isso vai gerar aquela rápida formação do coágulo. No FIBTEM, por que FIB? A gente vai ver a questão, analisar o fibrinogênio. Nesse teste em especial, além do fator tecidual, a gente também vai ter a adição de citocalasina D. O que é essa citocalasina D? É uma substância que vai atuar destruindo o citoesqueleto da plaqueta. Então, se eu destruo o citoesqueleto da plaqueta, nesse exame eu retiro a plaqueta da jogada. Então, eu vou ter apenas, o gráfico vai ter apenas o fibrinogênio. Então, o que é que eu deduzo disso? Se eu tenho um FIBTEM normal, o nosso problema está naquilo que eu retirei, que é a plaqueta. Se eu tenho um FIBTEM diminuído, o problema está ali. Então, não é que eu retiro a plaqueta da jogada. Então, por dedução, eu consigo deduzir que o problema está na plaqueta. O Rotem não vai me dizer que o problema está na plaqueta. A gente vai deduzir que o problema está na plaqueta. O EPTEM. Por que EPTEM? Porque ele vai adicionar heparinase no sistema. Então, se eu estou diante de um paciente que a gente suspeita que esse sangramento pode ser por conta de uso de heparina, a gente vai utilizar esse teste. Porque a gente joga uma heparinase, a gente retira a heparina do sistema, ok, normalizou, opa, o problema era heparina. Não normalizou, o problema é fator de coagulação. O APTEM. O APTEM ele é muito utilizado naqueles pacientes que a gente está suspeitando de hiperfibrinólise. Porque a gente vai adicionar a proteinina na nossa solução. O que é essa proteinina? É um antifibrinolítico. Então, se eu estou suspeitando que o paciente está tendo um quadro de hiperfibrinólise e eu jogo um antifibrinolítico e normaliza, eu tiro o diagnóstico, o paciente está diante de um quadro de hiperfibrinólise. O NATEM
É um teste que ele é utilizado basicamente a nível laboratorial, do ponto de vista prático. Ele não traz muitas informações para a gente. É um teste que ele simplesmente ele apenas recalcifica a amostra. Por que ele recalcifica? Porque quando a gente coleta o sangue naquele tubo de ensaio, ali tem citrato, e o citrato vai quelar o cálcio. E esse NATEM é justamente um exame que vai fazer com que vai testar a coagulação do sangue sem nenhum reagente adicional. Ele apenas recalcifica a amostra e vê como que acontece a coagulação no paciente, tá? Mas do ponto de vista prático, ele não nos traz muitas informações à beira-leito. Então vamos lá. Quando a gente pensa em ROTEM e tromboelastograma, uma das coisas que vai muito mudar vai ser os parâmetros que eles vão mostrar. Por questões mesmo de marca, eles vão trazer nomes diferentes, mas que de uma forma geral são valores de referência bem próximos uns dos outros, porque a ideia da formação do coágulo nos dois exames segue o mesmo padrão. Aí você me pergunta, tá, Mesquita, eu preciso decorar todos esses valores de referência? Obviamente não. O ROTEM, que é o aparelho mais utilizado que a gente tem na prática aqui no Brasil, ele fica piscando ali para você, ele vai aparecer em vermelho o que está alterado. E além de aparecer em vermelho o que está alterado, ele também traz o valor de referência embaixo do exame, então você não precisa decorar, tá? É visual, é um exame gráfico, mas algumas coisas a gente tem que se atentar. Por exemplo, olha a diferença entre o CT do INTEM e do EXTEM. O CT do INTEM é bem mais alargado. Então, quando a gente olha, bate o olho, a gente está vendo, pô, o INTEM está ali demorando a começar. Por quê? Porque ele tem, de forma normal, esse tempo mais demorado. Esse tempo mais demorado em relação ao EXTEM, tá? De todos esses valores de referência, existe um que vocês vão ter que decorar. Apenas um. Disso aqui tudo, eu só quero que vocês decorem um. O A10 do FIB-TEM tem que ser maior do que 9. A10 do FIB-TEM tem que ser maior do que 9. Já já vocês vão entender por quê. Hoje já alguns estudos começam a trazer evidências de uso do A5. Por quê? Consequentemente, a gente ganharia aí 5 minutos de tempo no tratamento do nosso paciente. Então, estudos já mostram que o A5 do FIB-TEM abaixo de 7 estaria alterado. Mas de uma forma geral, quando a gente pensa em prova, decorem esse. O A10 do FIB-TEM tem que estar acima de 9. Tá? Já já a gente vai entender por quê. Então, qual é a importância da gente fazer essa monitorização com tromboelastograma? Primeiro, que a gente consegue dar um diagnóstico mais preciso de potenciais coagulopatias no nosso paciente. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente consegue ver toda a formação do coágulo por meio desse exame. Além disso, ele faz com que a gente tenha guias de terapias hemostáticas mais precisas. A gente consegue identificar aquilo que está alterado. Então, a gente não sai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente vê que o paciente está com deficiência de fibrinogênio, a gente vai dar apenas fibrinogênio para o nosso paciente. A gente consegue fazer uma terapia guiada para os nossos pacientes. Consequentemente, a gente racionaliza a transfusão sanguínea. Então, vamos supor, chega aqui um paciente hepatopata com RNE alargado, que ele começa a sangrar, você faz ali um tromboelastograma e você vê que o problema é fibrinogênio baixo. Você só vai dar fibrinogênio. Se eu não tenho um ROTEM, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é dar plasma para o nosso paciente. É dar um complexo protrombínico para o nosso paciente. Muitas vezes não é isso que ele está precisando. Então, com o ROTEM, a gente consegue fazer essa racionalização e nos guiar para aquilo que o paciente realmente esteja precisando. Consequentemente, a gente reduz as reações transfusionais naquele paciente. A gente reduz a incidência de trale, a incidência de taco e a incidência de TRIM. Outra coisa também que a gente consegue monitorizar a hipercoagulabilidade do paciente. Então, às vezes é um paciente que ele está fazendo uma hiperfibrinólise. É um paciente, como por exemplo, uma gestante, ela está apresentando uma hipercoagulabilidade. Então, a gente consegue ver no nosso paciente isso através dos exames de tromboelastometria. Alguma dúvida? A partir daqui eu vou trazer como é que a gente vai interpretar esses exames. Roseny, em um dos livros dela, ela traz mais ou menos esse fluxograma que eu acho extremamente didático, tá? E aí eu vou trazer aqui, vou
esmiuçar ele um pouquinho mais com vocês. Então vamos lá. Estou diante de um paciente que está com sangramento ativo. O que é que eu tenho que pensar? Inicialmente, a minha prioridade vai ser corrigir cálcio, pH e temperatura por tudo isso que eu já trouxe aqui para vocês. Então, lembrar sempre, cálcio, pH e temperatura, cálcio, pH e temperatura. Ok, corrigir isso tudo, o paciente continua sangrando. Vamos lá, então, para a história clínica do paciente. O paciente está diante de um sangramento de causa cirúrgica, uma lesão vascular importante, está identificada a causa do sangramento. O paciente está sangrando porque ele está com o vaso aberto. O cirurgião precisa fechar esse vaso. Eu tenho um paciente que faz, sei lá, está lá com intoxicação cumarínica, ele chegou em uso de medicamentos, gerou aí essa intoxicação cumarínica. Eu preciso de um tromboelastograma para me mostrar por que o paciente está sangrando? Não, eu já sei qual é a causa do sangramento do paciente. O paciente faz uso de AS e clopidogrel, o paciente está sangrando. Qual é a causa do sangramento? O uso, a dupla antiagregação plaquetária. Eu tenho um paciente que está em uremia, chega para mim com 300, 400 de ureia e está sangrando. Qual é a causa do sangramento desse paciente, até que se prova o contrário? É uremia. Esse paciente está numa uremia, está com uma disfunção plaquetária por conta de uremia. Eu tenho um paciente que está ali no intraoperatório de cirurgia cardíaca, recebeu uma grande quantidade de heparina e está tendo lá aquele sangramento e eu ainda não reverti a heparina. Qual é a causa do sangramento? É heparina. Então não adianta a gente estar querendo criar, procurar chifre em cabeça de cavalo, porque não vai. A gente tem que ir para a clínica do paciente. A história clínica do paciente é extremamente importante. Se esse paciente já tem um histórico familiar e um histórico pessoal de distúrbio de coagulação, a gente já sabe por que esse paciente está sangrando. Até que se prove o contrário, é por conta do seu distúrbio de coagulação. Então, o Rotem, ele é um excelente aparelho, um excelente método da gente diagnosticar a coagulopatia, mas a gente não vai utilizá-lo de toda forma. É como a gente colocar uma Ferrari numa pessoa que não sabe dirigir, vai bater. Aí você diz, Belesqueta, ok, eu instituí o Rotem no meu serviço e mesmo assim eu aumentei o número de transfusões no meu serviço. Está usando de forma errada. Porque ele vai servir para nos guiar, só que antes da gente utilizar o Rotem, a gente tem que entender a história clínica do paciente, a gente entender a situação que aquele paciente está para a gente poder realizar o exame. A gente está vendo que são situações que, a princípio, a gente não precisa do exame para identificar a causa do sangramento. Ok, excluir isso tudo e mesmo assim o paciente está sangrando. Ok, então aí vamos agora realizar o nosso Rotem. Vou sair solicitando tudo que é teste para todos os pacientes? Obviamente não, a gente vai fazer algo guiado. Então, de uma forma prática, na grande maioria dos nossos pacientes, como a gente viu, geralmente o problema está no fibrinogênio. É o principal fator de coagulação, responsável por 90% dos fatores de coagulação, é um dos principais fatores na formação do nosso coágulo. Então, consequentemente, quando a gente tem alteração de sangramento, a gente vai ter o consumo do fibrinogênio. Então, é um exame que a gente geralmente vai pedir para avaliar no nosso paciente. Então, em cirurgias gerais, com pacientes clínicos, um trauma agudo e subagudo, ou naquele transplante hepático normal, a gente vai pedir o Extem com o Fibtem. Por quê? Porque é geralmente isso que eu quero ver, que a gente vai por probabilidade. A medicina, a gente trabalha muito isso com probabilidade. E o que é mais provável de estar acontecendo nesses pacientes? Problemas de fibrinogênio, tá? Como todos os guidelines do mundo mostram que nesses pacientes sangrando, uma das primeiras medidas que a gente vai fazer é transfundir fibrinogênio. Mas se eu tenho um exame que pode me mostrar isso, eu quero ver como é que está o fibrinogênio do nosso paciente. Se eu tenho agora um outro cenário, que já são pacientes que estão sendo submetidos a cirurgias vasculares, cirurgias cardíacas, que eu estou utilizando heparina, eu reverti a heparina e mesmo assim o meu paciente está sangrando, o que é que eu tenho que fazer? O Intem e o Fibtem. Por quê? O Fibtem sempre. O fibrinogênio é o principal responsável na nossa formação do nosso coágulo, então ele sempre pode estar alterado. Então a gente tem sempre que pensar em alterações de fibrinogênio, qualquer tipo de sangramento e alterações de coagulação que o nosso paciente venha a ter. Se eu estou diante de uma cirurgia que está utilizando a heparina, eu preciso de um exame que nos mostre a ação da heparina. E qual que é o melhor exame para a gente ver isso entre o Intem e o Extem? Vai ser o Intem, que o início da sua formação ele vai alargar se ele tiver se o paciente tiver sob uso de heparina.
Agora, se eu estou diante de um transplante hepático extremamente complicado, um paciente extremamente grave, aquela coisa que você não tem ideia do que possa estar acontecendo aí, obviamente a gente vai sair atirando para tudo quanto é lado e a gente vai realizar o Xtem, o Fibtem e o Intem nesse paciente. Ok, fiz lá o meu Xtem e o meu Fibtem e eu achei um Fibtem com 1/10 menor do que 9 milímetros. Ou seja, o meu exame está mostrando que eu tenho uma pouca quantidade de fibrinogênio no nosso paciente. Se eu tenho uma baixa quantidade de fibrinogênio, qual que é a causa desse meu Xtem reduzido? Fibrinogênio. O exame mostrou para a gente que tem pouco fibrinogênio. Então, qual que é a minha conduta? Eu vou dar fibrinogênio para o meu paciente. Tá? Isso se dá principalmente numa dose ali de 2 a 6 gramas que a gente vai fazer. Ok. Mas eu também poderia fazer um crio precipitado, só que a quantidade de fibrinogênio no crio precipitado é bem menor do que quando a gente utiliza o fibrinogênio específico, tá? Ok, corrigiu o fibrinogênio e o paciente mantém o sangramento. Qual que é agora o meu passo? Eu vou checar esse tempo inicial da coagulação. Geralmente, nisso a gente vê pelo Intem. O Xtem ele é pouco específico para alterações de início de coagulação. O Intem ele vai ser bem mais sensível para identificar essas alterações. Mas se eu tenho um Xtem... perdão, aqui eu vou olhar agora a amplitude total desse coágulo. Eu repus o fibrinogênio e mesmo assim o paciente está sangrando. Eu olho a amplitude. Essa amplitude continua baixa... E eu tenho agora, nesse momento, eu já repus o fibrinogênio. Então eu sei que agora o problema não é mais fibrinogênio. E mesmo assim o paciente continua sangrando e um Fibtem e um MCF continua baixo, então eu estou diante agora, por dedução, que esse paciente está com um distúrbio plaquetário. Por quê? Eu dei fibrinogênio, eu corrigi o fibrinogênio e provavelmente o paciente continua sangrando com esse MCF baixo. Então, como é que eu faço? Transfundo plaqueta. O paciente continua sangrando. O que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se esse paciente não já está entrando na hiperfibrinólise. Porque como é uma situação que o tromboelastograma vai se mostrar de forma mais tardia, ele só vai aparecer mais tardiamente. E um índice de Lise maior do que 15% nesses pacientes nos dá o diagnóstico de uma hiperfibrinólise. Ok, mesmo assim, continua sangrando, aí sim eu vou olhar essa parte inicial do meu coagulograma. Por quê? Porque um CT aumentado, por exemplo, no Intem acima de 240 segundos, isso vai nos falar a favor ou de deficiência de coagulação ou de uso de heparina. E para isso, o que é que eu faço? Eu posso fazer um Eptem. Ao fazer o Eptem, normalizou, ok, diagnostiquei, o paciente está com heparina no sistema, eu vou fazer protamina no nosso paciente. Fiz o Eptem, não normalizou, o paciente não está com heparina no sistema. Qual é a causa, então? Fator de coagulação. Tá? Ok, isso tudo eu resolvi o sangramento, então vamos entrar agora em medidas para pacientes graves. A gente vai pensar em distúrbios de agregação plaquetária, enfim, e sempre tentar manter aquele tripé de cálcio, pH e temperatura dentro da normalidade. Ok, fiz isso tudo e não resolvi o meu sangramento. Aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora, nesse momento, fazer a solicitação de teste de avaliação plaquetária. Eu posso estar com minha plaqueta normal, mas ela está disfuncionante. Tá? Os Rotens atuais, eles já conseguem fazer isso. A gente consegue fazer essa avaliação plaquetária. Tá? Além disso, a gente tem que considerar que esse sangramento é cirúrgico. Então, assim, se é um sangramento cirúrgico, tem algum vaso aberto, não adianta a gente fazer nada se o cirurgião não fechar aquela torneira. Além disso, checar novamente histórico familiar. Esse paciente pode ter uma coagulopatia que passou batido pela gente. Outro, às vezes esse paciente, principalmente em casos de hiperfibrinólise, ele acaba degradando muito o coágulo e quebra do fibrinogênio, acaba consumindo muito o fibrinogênio. Então, por mais que a gente tenha reposto o fibrinogênio, esse paciente pode ter consumido esse fibrinogênio e pode estar mantendo um quadro de hipofibrinogênemia, tá? E checar se a dose que a gente fez de antifibrinolítico foi suficiente para tratar aquele paciente. Aí entra naquilo que você falou. Eu dei o antifibrinolítico para o meu paciente e mesmo assim ele continua sangrando. Será que a dose que a gente fez foi suficiente para repor? Às vezes a gente está diante de uma hiperfibrinólise tão importante
que aquela quantidade habitual que a gente faz de 1 grama de ácido tranexâmico não foi suficiente para reverter essa hiperfibrinólise. E, obviamente, depois disso tudo, o cirurgião tem que estancar o sangramento se for de causa cirúrgica. Isso não cabe a gente vai ser um mero espectador se a causa for mecânica. Deixa, acabou minha água. Que horas são? 4 horas. Misericórdia. Então eu vou passar algumas coisas para a gente agilizar. Então vamos lá analisar os gráficos para a gente entender os gráficos que a gente vai ter no tromboelastograma. Aqui, obviamente, estou trazendo para vocês um gráfico normal de tromboelastograma. Geralmente a gente vai ver que o próprio exame ele vai trazer esse traçado que aqui está em linha verde, ou seja, que ele delimita como um valor mínimo que aquele coágulo deve ter de espessura. Então, se eu estou com um coágulo abaixo disso aí, isso vai me mostrar que eu estou com um coágulo pequeno, um coágulo de espessura pequena. Se eu tenho um coágulo que ultrapassa isso, provavelmente eu já vou ter um coágulo normal. Se ele ultrapassar demais, eu vou estar diante de um quadro de hipercoagulabilidade, tá? Como eu disse, aqui embaixo ele vai trazer os valores de referência, mas no aparelho, o valor que está, mas no aparelho ele vai mostrar os valores de referência e vai aparecer em vermelho aquilo que está alterado. Então vamos lá. Olha a diferença, por exemplo, como eu digo que é bem visual. A partir do momento que a gente se acostuma a realizar esses exames, a gente começa a identificar pelo próprio padrão do exame. Olha a diferença do traçado de um para o outro. A gente vê que, por exemplo, na hipofibrinogenemia a gente vai ter um traçado bem mais fino do nosso tromboelastograma. Geralmente, quando a gente quer testar a hipofibrinogenemia, a gente vem para o Xtem e para o Fibtem. Lembre, a gente nunca vai fazer um exame apenas, a gente sempre vai fazer pelo menos 2 e através desses 2 a gente vai comparar um com o outro. Então, fiz o meu tromboelastograma, eu vejo aqui, eu olho que o meu MCF, aqui não está, mas o MCF normal é a partir de 45. Mas o próprio exame está mostrando que ele está fininho. Vou para o meu Fibtem. Olha o meu A10 do Fibtem. 3 milímetros. Qual foi o valor de referência que eu falei para vocês decorarem? 9. Eu tenho um Fibtem de 3. O que é que isso me diz? Que o paciente está com deficiência de fibrinogênio. Então, com o Rotem, 2 exames, eu já identifiquei a causa do sangramento do paciente. O paciente está com deficiência de fibrinogênio. O que é que eu vou fazer? Vou dar fibrinogênio para o meu paciente. Agora vamos supor que eu tenha esse mesmo quadro e aqui eu tenha um gráfico normal de Fibtem. Eu tenho aqui um A10 de 12 milímetros, por exemplo. Joguei, eu estou vendo que o meu Xtem está pequeno, o meu MCF está pequeno, o meu coágulo ele está pequeno. Se eu estou com esse coágulo pequeno e eu faço um Fibtem e o meu fibrinogênio vem normal, eu retirei a plaqueta da jogada. Eu joguei citocalazina D, eu destruí a plaqueta e o meu Fibtem veio normal. Qual que é a causa do sangramento? Plaqueta. Se eu retirei a plaqueta e o Fibtem veio normal, a causa o que está gerando esse trombo pequeno é plaqueta. Então, assim, o tromboelastograma ele não vai dizer para você que, ó, aqui tem plaqueta, mas a gente vai deduzir, tá? O quadro de hiperfibrinólise ele é bem característico. A gente olha para um paciente que está com a hiperfibrinólise, a gente vai ver essa imagem de peixe, como se fosse um peixinho ali no nosso tromboelastograma. É uma imagem até bonita da gente ver, mas é altamente catastrófico para o paciente. O paciente que chega a um quadro de hiperfibrinólise, por exemplo, como esse, geralmente são pacientes graves, tá? Como a gente pode ver nesse exame, a gente tem um índice de máxima lise de 100%. Acima de 15% já nos dá um diagnóstico de hiperfibrinólise. Então, visualmente, a gente consegue identificar, por exemplo, uma hiperfibrinólise. Obviamente que a gente não quer chegar a esse ponto. A gente quer agir o mais precoce possível. Como é que eu fecho, então, o diagnóstico de hiperfibrinólise? Primeiro, essa máxima lise já está aqui acima de 15%. Então, eu já tenho um diagnóstico de hiperfibrinólise. Ah, meu querido, mas eu ainda estou em dúvida. Será se é realmente hiperfibrinólise? Olha o Aptem. Eu jogo um antifibrinolítico no sistema. A partir do momento que eu joguei o antifibrinolítico no sistema, olha como ficou meu coágulo. Normalizou. Então, se ele normalizou, quando eu fiz o antifibrinolítico, eu fecho o diagnóstico de hiperfibrinólise. Vamos lá. Como eu disse para vocês, quando a gente faz uso de heparina ou a gente quer ver fatores de coagulação, idealmente a gente tem que olhar para o INTEM. Veja como
só por... Olha aqui o INTEM, o início, como está. Olha aqui como está, bem alargado. Por que que isso acontece? Ou eu tenho, como eu mostrei para vocês ali naquela fase inicial, distúrbio de coagulação, ou eu tenho ação da heparina. Como é que eu faço para diferenciar uma coisa da outra? Eu faço o EpiTem. Fiz o EpiTem, ou seja, joguei a heparinase no sistema, eu retirei a heparina do sistema, o exame normalizou. Então o que é que está causando essa alteração no meu paciente? A heparina. Qual que é a minha conduta para esse paciente? Fazer protamina. Agora, suponhamos que nesse exame do INTEM, eu tenho isso aqui tudo alargado, eu fiz o EpiTem e o EpiTem mostrou esse mesmo padrão de gráfico. Qual que é a causa do meu sangramento? Fator de coagulação. Então veja como são exames que eles nos trazem informações muitas vezes por dedução. Não necessariamente ele vai me dizer é isso, mas a gente deduz por exclusão. Tá? Agora, por exemplo, aqui a gente está diante de um paciente que está com coagulopatia complexa. Por que que eu falo que ele está com a coagulopatia complexa? Vamos olhar esse Xtem, por exemplo. Ele está todo rosa. Ele não chega a formar um coágulo denso, ele só forma um coágulo frouxo. Além disso, antes de começar a formação do coágulo denso, do coágulo resistente, ele já começa uma hiperfibrinólise. O CT do INTEM também está alargado. Então, olha o FibTem, ele nem se forma. Ou seja, eu estou diante de um paciente que muito provavelmente eu vou ter que entrar com uma transfusão maciça. Então, muito provavelmente é um paciente que teve perda de grandes quantidades de sangue, que está muito hemodiluído, que entrou em processo de hiperfibrinólise. Então, é um perfil de paciente que eu vou entrar com tudo. Tá? Óbvio, quando a gente faz, por exemplo, o APTEM, que a gente joga a proteinina, que a gente vê que essa lise está bem importante. Aí ele começa a formar um coágulo, só que mesmo assim o coágulo ele não é suficiente. Isso nos mostra que a gente tem diversas causas aí de sangramento. Ok? Vamos agora para alguns casos clínicos, rapidinhos. Então vamos lá, um homem de 62 anos, 68 quilos, 1,60 m, é submetido à correção de aneurisma de aorta ascendente com circulação extracorpórea em caráter de urgência. Está em uso de aspirina e clopidogrel devido à colocação de stent farmacológico há 2 semanas. Após 150 minutos de SEC e administração de protamina, ele apresentou sangramento difuso no campo operatório. Quais são as etiologias mais prováveis para o sangramento apresentado por esse paciente? Então, nós temos aqui um paciente submetido a um aneurisma de aorta, o paciente foi colocado em SEC, então é utilizada heparina, e uso de uma dupla antiagregação plaquetária, ou seja, o que não falta é motivo para esse paciente sangrar. Então, por que esse paciente está sangrando? Pode ser por essa dupla antiagregação plaquetária? Pode. Pode ser pelo uso da heparina? Pode. Pode ser por deficiência de fibrinogênio? Pode. Por quê? Fibrinogênio é o principal fator de coagulação que vai ser consumido na maioria dos pacientes. Então, pode ser também uma reversão inadequada da heparina. A heparina pode ter sido revertida de forma inadequada. Então, eu ainda tenho heparina circulando no meu paciente e isso está levando ao quadro de sangramento. Como é que eu vou identificar qual que é a causa? Fazendo um tromboelastograma. Então, a gente realizou o tromboelastograma e ele nos mostrou esse perfil do lado. Então, qual que é o diagnóstico? O que é que vocês, olhando para isso aqui, o que é que vocês me dizem que seria o diagnóstico desse paciente? Veja, o que é que eu tenho claramente aqui? Eu tenho um INTEM absurdamente prolongado. Eu tenho um INTEM bem prolongado. Se a gente for pensar, para a gente pensar em deficiência de plaqueta ou deficiência de fibrinogênio, o meu coágulo ele tem que estar fininho. O meu coágulo aqui, ele inclusive está passando essa linhazinha verde, ou seja, ele está tendo uma amplitude normal. Então isso aqui já me mostra que a causa do sangramento não é fibrinogênio, não é plaqueta e não é deficiência de fator 13. Quando eu olho o INTEM, veja como ele está bem prolongado. Eu estou com um paciente que está usando heparina e eu estou com um paciente que está usando aqui várias outras coisas, mas eu tenho um INTEM com um início prolongado. Se eu tenho esse início prolongado, isso me traz duas possibilidades. Ou heparina ou uso de anticoagulante. Fiz o EpiTem, joguei heparinase no sistema. Eu retirei a heparina. A partir do momento que eu retiro a heparina do sistema,
Eu normalizo o meu tromboelastograma. Então, qual que é o diagnóstico aqui? Heparina. Qual que é a minha conduta? Fazer protamina no nosso paciente. Ok, a gente deu esse diagnóstico de efeito residual de heparina, a gente faz uma dose adicional de protamina, só que mesmo assim o paciente continua sangrando. A gente faz um novo tromboelastograma que está aqui. E aí, qual que é a causa do sangramento agora? Pronto, a gente olha que esse coágulo agora já está bem mais fino. Provavelmente com o sangramento e tudo mais, com essa formação de coágulo, houve o consumo de fibrinogênio. E agora o nosso fibrinogênio está pouco. Por quê? Eu tenho esse trombo já mais fino, com meu MCF reduzido, e eu vou ter um FibTen, aqui porque não dá para ver direito, mas eu tenho aqui um ADES de FibTen de 3 milímetros. Se eu tenho um Xten com MCF reduzido e um FibTen reduzido, eu tenho deficiência de fibrinogênio. Então, após esse diagnóstico, a gente resolve administrar o fibrinogênio liofilizado. Qual que é, então, a vantagem da gente fazer isso frente ao crio precipitado? Quais seriam as vantagens? Exato. A gente está dando, quando a gente faz crio precipitado, a gente dá um componente sanguíneo, que a gente sabe que, às vezes, essas transfusões de substâncias sanguíneas não é tão fácil da gente ter, às vezes, por baixa de estoque. A gente não sabe exatamente a quantidade de fibrinogênio que vai ter naquele crio precipitado. Então, quando a gente faz o fibrinogênio liofilizado, a gente sabe exatamente a dose que a gente está dando para o nosso paciente. Além disso, como a gente não está utilizando elementos figurados do sangue, a gente tem uma diminuição do risco de transmissão de doenças infecciosas. Risco menor de imunomodulação, a gente consegue titular melhor o efeito justamente por a gente saber a dose de fibrinogênio que a gente está dando para o nosso paciente. Além disso, tem uma biodisponibilidade mais rápida. Óbvio, eu estou dando o fibrinogênio puro ali para o paciente. Então, eu consigo repor esses estoques de fibrinogênio de forma mais rápida. Vamos supor que nesse mesmo paciente eu tivesse feito esse tromboelastograma e ao invés daquele tromboelastograma com deficiência de fibrinogênio viesse este tromboelastograma. E aí, qual que é o meu diagnóstico? Por quê? Olha que a gente tem o Xten igual aquele anterior. Faço o FibTen, olha como o meu FibTen vem gordinho. Eu olho aqui o A10 do FibTen está em 13 milímetros. Então, se eu tenho uma redução da amplitude do Xten com o FibTen normal, isso mostra que eu retirei a plaqueta da jogada, o meu exame normalizou, qual que é o problema? Plaqueta. Então, por dedução, eu já sei que o meu problema é plaqueta. Então, qual que é a minha conduta? Eu vou dar plaqueta para o meu paciente. Vamos lá aqui para um segundo caso. Eu tenho uma paciente feminino de 28 anos, gesta 2:1:0, diabetes mellitus gestacional, vai fazer uma cesárea devido a um peso estimado da criança ser de 4,8 quilos. Ou seja, eu tenho uma criança enorme, né? O obstetra aspira grande quantidade de líquido amniótico e momentos após a retirada da criança refere que houve um sangramento além do habitual e reclama de balação em campo cirúrgico. Você observa uma grande quantidade de sangue aspirado e diversas compressas repletas de sangue. Por desencargo de consciência, você faz um tromboelastograma. O tromboelastograma apresenta esse padrão. Qual que é a causa? Uma hiperfibrinólise. Visualmente, a gente já sabe que é uma hiperfibrinólise. O próprio gráfico já traz esse padrão visual. Então, a gente consegue, só de olhar para o gráfico, só de bater o olho, a gente consegue identificar a causa do sangramento desse paciente. Mas se a gente olhar aqui, novamente, olha como a lise desse coágulo se dá de forma intensa. A gente tem uma máxima lise aqui de 100%. E a partir do momento que eu jogo a proteinina do meu sistema, ou seja, que eu jogo um antifibrinolítico no meu sistema, eu tenho uma normalização desse coágulo. Então, aqui eu fecho um diagnóstico de uma hiperfibrinólise. Lembrando que, das coagulopatias adquiridas na gestação, a hiperfibrinólise é aquela mais comum. Por isso que, quando uma gestante começa a sangrar, a primeira coisa que o obstetra normalmente fala é, faz transamin. Por quê? Porque ele quer evitar que a paciente chegue nesses estados de hipercoagulabilidade. Então, o tratamento vai ser um ácido tranexâmico ou ácido epsiloaminocapróico, a depender do que tiver no serviço. Tá? Aqui no nosso a gente tem o ácido tranexâmico. Paciente de 46 anos, renal crônica dialítica com DAC e DAOP, submetida a troca de válvula aórtica por insuficiência aórtica grave. No final da SEC, o paciente segue estável, sem sangramento visível.
O anestesiologista realiza um rotem e percebe a imagem ao lado. Qual é o diagnóstico e qual é a conduta? Isso aqui, na verdade, é um erro laboratorial. Vamos nos atentar para cá. Porque aqui pode pensar que o INTEM não se formou. Vamos olhar para cá. Se a gente olha aqui, o meu MCF ele até está normal. Ele está com 50 milímetros, é o valor mínimo considerado normal. Só que eu vejo que a minha fase inicial da formação do coágulo, ela está ruim. Ela está pequena. O coágulo ele está se formando de forma devagar. Olha a minha referência aqui do lado. Tá? E ele mostra pra gente, está aqui em vermelho, que o A10, o A30, tal, ele está alterado. Ele está menor do que ele deveria estar. Então eu tenho um coágulo fino. Faço o FibTem. O meu FibTem está aqui com um A10 de 17 milímetros. Então por que eu tenho o meu Xtem diminuído? Eu tenho plaqueta. Então o que é que eu vou fazer para o paciente? Nada. Porque o paciente não está sangrando. Repetindo, a gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, se o paciente não está sangrando, por mais que eu tenha alterações no meu rotem, eu não vou tratar o paciente. Tá? Por quê? Porque é justamente isso, a gente está utilizando uma máquina extremamente potente do ponto de vista de informações, que nos evita justamente a gente estar fazendo coisas desnecessárias para o nosso paciente. Ele já mostrou, beleza, ele está alterado, mas o meu paciente não está sangrando. Se ele não está sangrando, eu não preciso fazer nada. Mas suponhamos que esse paciente tivesse um sangramento. Lembra da aula de Dr. Calil que ele falou nas trocas valvares que o paciente, por cisalhamento, a plaqueta bate ali naquela prótese e pode acabar levando a uma doença de von Willebrand adquirida? Se nesse paciente eu tenho um sangramento discreto, eu posso, antes de fazer transfusão de plaquetas, eu posso fazer um DDAVP, pensando justamente numa possibilidade de uma doença de von Willebrand adquirida. Agora, se eu estou diante de um sangramento importante, aí não tenho o que fazer, é dar plaqueta para o paciente. Temos agora aqui esse paciente de 50 anos, hipertenso, com uma aderência ao tratamento, uma coisa que a gente nunca vê aqui no Roberto Santos, né? Submetido a uma correção cirúrgica de aneurisma de dissecção aórtica do tipo A após mais de 72 horas de evolução. Ou seja, o paciente está com um aneurisma roto de aorta, mais de 72 horas de evolução. O cirurgião reclama de sangramento difuso em campo operatório. O anestesiologista realiza o rotem que encontra essa imagem ao lado. Novamente, vamos olhar para cá. Veja, ele nos mostra em vermelho aquilo que está alterado. O que é que eu vejo? Um coágulo frouxo, um coágulo pequeno, uma espessura pequena de coágulo. Eu olho para o meu FibTem e eu tenho um FibTem de 7 milímetros. Então eu estou diante de deficiência de fibrinogênio. Então eu realizo a correção do fibrinogênio e o paciente para de sangrar. Muitas vezes nessas cirurgias a gente utiliza o cell saver para fazer o resgate do sangue desse paciente. A gente, por algum motivo, a gente pegou esse cell saver e transfundiu no paciente. A cirurgia terminou tranquila, a gente transfundiu esse cell saver. O paciente volta a sangrar. E aí a gente fez este novo tromboelastograma. O que é que ele mostra aqui pra gente? Pronto. A gente poderia pensar, a gente olhar, se a gente olhar, o MCF aqui está 56, está normal. Tá? Ele está mostrando pra gente que a espessura do coágulo está normal. Mas ele bota aqui em vermelho o quê? Que o início da formação do coágulo está alterado. Então, se eu tenho um início alterado, isso pode ser duas coisas. Heparina ou fator de coagulação. Eu fiz o EpiTem, eu joguei heparinase no sistema. O que aconteceu aqui? Nada. Não aconteceu nada. Então, não é heparina. O que está gerando sangramento no nosso paciente é deficiência de fator de coagulação. Aí você me pergunta, Mesquita, então será se quando eu fiz essa transfusão desse sangue no cell saver, eu joguei a heparina de volta no sistema? Se fosse, o EpiTem teria mostrado pra gente. E além disso, esses sistemas mais modernos de cell saver, ele já tende a separar a heparina do filtrado que a gente faz. Então, muito provavelmente aqui, eu hemodiluí o paciente. E com essa hemodiluição, eu gerei deficiência de fator de coagulação. Então, qual que é a minha conduta? Eu vou dar complexo protrombínico ou plasma para o meu paciente.
Então, mensagem para a gente levar para casa, né? Não existe uma receita de bolo de tromboelastograma. A gente tem que avaliar o paciente, a gente tem que avaliar o exame. Quando a gente faz um tromboelastograma, a gente tem um excelente exame à nossa disposição. Só que a gente não pode sair atirando para tudo que é lado. Ele serve justamente para a gente direcionar o nosso tratamento. Antes de tudo, a gente sempre deve pesquisar a história clínica do nosso paciente. Muitas vezes, na história clínica do nosso paciente, a gente já vai ter a causa do sangramento, tá? Sempre importante monitorizar a coagulação do nosso paciente, porque os desfechos pós-operatórios também contam muito quando a gente mantém o nosso paciente com o nosso sistema de coagulação funcionando da forma corretamente, tá? E, obviamente, praticar a terapia transfusional consciente. O Rotem, ele serve e veio muito para ajudar isso, a gente fazer aquilo que o paciente está precisando e não sair atirando para tudo quanto é lado. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida? Tem duas. Uma é se o exame ele consegue me dar uma noção, tipo assim, tá mais alterado, eu vou fazer mais também com a terapia, tem alguma coisa, alguma relação específica? Em que sentido? Por exemplo, tá, você quer falar, por exemplo, com a dosagem que você vai fazer. Em geral, a gente não tem muito essa relação de tanto de no tal exame você vai fazer tanto. Em geral, ele serve para identificar o problema. Geralmente, nesse problema, a gente vai fazer doses padrões que já existem, já pré-determinadas em literatura. Então, não necessariamente o exame, ele só vai mostrar para você o que é que está alterado. Ele não vai mostrar para você o quanto está alterado. Óbvio que em situações extremas, a gente vai bater o olho e vai dizer, pô, não tem nada de fibrinogênio aqui nesse paciente. Eu vou fazer, sei lá, uma unidade de fibrinogênio? Não, obviamente não. Eu vou aumentar a minha quantidade que eu estou dando para o meu paciente. Mas não existe em literatura, pelo menos até onde eu saiba, aquela quantidade com base no que mostrou o exame. E a outra cirurgia, a gente só costuma repetir se ainda tiver alteração. Em geral, sim. Né? Se você resolver o sangramento, um novo exame não vai lhe trazer... Óbvio, ele pode até mostrar para você, beleza, o paciente está sangrando, está com hipofibrinogenemia, eu repus o fibrinogênio. Também não adianta eu repor o fibrinogênio em 10 minutos, colher outro exame e ir ali e fazer o novo tromboelastograma. Vai dar alterado. Por quê? A gente precisa que isso que a gente fez no paciente circule. A gente precisa que isso seja distribuído. A gente tem a meia-vida de ação dessas substâncias que a gente está dando para o nosso paciente. Aí eu pego, por exemplo, um paciente idoso, eu pego um paciente cardiopata, que o débito cardíaco está diminuído. Então, são pacientes que vão demorar mais a compensar esse ponto de vista, mas a gente já fez o tratamento adequado. Agora a nossa conduta é esperar. Não tem muito mais o que fazer. E outro, o paciente parou de sangrar, não tem por que fazer o exame. Você até pode fazer por curiosidade, mas qualquer alteração que vier no exame, você não vai tratar. E outro, esse custo, né? Exatamente. Exatamente. Então, você vai fazer um exame, sabendo que não está sangrando, que você não vai fazer nada. Mesmo que tenha alguma alteração, sem contar que é um exame que é dinâmico. Então, eu posso ter repetido ali naquele momento, corrigir, o paciente não estava sangrando. Aí eu não vou fazer nada, de toda forma, porque o paciente não está sangrando, mas depois de algum tempo ele passou a sangrar. Aí nesse momento que eu repito o exame. Exato. Então, pode ter mudado alguma coisa nesse contexto. Exatamente. Outra coisa em relação à protamina, ter cuidado. Normalmente, a maioria das equipes, né, de cirurgia cardíaca não revertem 100% da protamina. Justamente porque se eu tiver excesso de protamina também, eu vou ativar a anticoagulação, porque a protamina é um anticoagulante. Então, a gente precisa ter cuidado, né, quando a gente interpreta esses testes, por exemplo, no contexto de transplante hepático. Muitas vezes a gente não vai apontar protamina para esse paciente, porque vai entender que não é heparina que está causando aquilo ali, mas sim fatores heparinoides que às vezes estão contidos, né, nas soluções de conservação do órgão, e que isso pode se resolver de forma espontânea. Então, às vezes, fazer uma protamina pode gerar mais malefício para o paciente do que a própria reversão espontânea do quadro. Claro que no contexto de cirurgia cardíaca, eu fiz a heparina e ainda tem um residual ali de protamina, eu vou completar ali a dose que seria esperada da protamina e observar a resposta. Normalmente resolve, tá? Então, se, por exemplo, eu tenho uma previsão de
Não digo nem pelo cell saver, porque como o mestre falou, a maioria dos cell savers atualmente já tem o filtro para heparina e aí não passa tanto. Mas o MUF, que alguns perfusionistas, algumas equipes cirúrgicas gostam de repor depois, né, que é pegar ali o que sobrou da SEC, fazer o ultrafiltrado e repor para o paciente. Ali tem heparina. E aí, nesse contexto, se você já sabe que você vai precisar fazer um reforço depois da protamina, você já segura, você não faz 100% logo de cara. Você vai esperar transfundir esse MUF, esse concentrado, para depois disso você completar a protamina. Porque se você fizer uma rotinha ali, vai ter alterado. Exato. Então, assim, você já sabe o que esperar. Então, essa correlação clínica, que é de extrema importância, né, tentar entender ali o que está causando, o que não está. E como o mestre falou, sempre pensar na questão patologia de aorta, pensar no DDAVP, porque é um dos principais fatores de sangramento. Então, o von Willebrand não vai mostrar em nenhum desses testes que a gente fizer, nem em dosagem de coagulograma, nem no ROTEM. Então, a gente tem que sempre estar ali com aquela possibilidade em mente e pensar em fazer quando a gente tem uma patologia dessa, correlacionar com a clínica, antes de passar para uma medida, né, de uma transfusão de plaquetas que vai agregar mais risco para o paciente. Que outros perfis cirúrgicos me farem pensar em DDAVP, além da... Você pode pensar sinal crônico, que pode ter alteração também do fator de von Willebrand. Patopata, você pode pensar também que pode ter alteração da função, né? Normalmente os pacientes têm excesso de fator de von Willebrand, mas você pode pensar. O paciente que tem um histórico, por exemplo, fez uma extração dentária e sangrou mais do que esperado. Você pode pensar que esse paciente tem uma doença do fator de von Willebrand. Mas, claro, tem alguns tipos, como eu falei na aula da semana passada, que não vão responder a DDAVP, certo? E tem um dos tipos que pode agravar com a reposição do DDAVP, que é o 2B. Sim. Tá? Então, a gente tem que ter atenção, né, nesses pacientes. Mas, claro que é um diagnóstico muito difícil de ser feito, né? Você não vai sair dosando, testando todo mundo para saber qual tipo de doença de von Willebrand ele tem. Mas a gente vai tentar, né? Na maioria das vezes a gente vai fazer DDAVP, pode ser que ele responda, pode ser que não. Mas aí é como eu trouxe, a gente vai fazer esse DDAVP se o sangramento for discreto. Se for um sangramento discreto, obviamente a gente pode tentar o DDAVP antes de ir para a transfusão de plaquetas, porque no intuito da gente preservar o paciente dos riscos de uma transfusão. Então, se aquele sangramento discreto, que pode ser por conta de um DDAVP, de uma doença de von Willebrand, e o DDAVP vai resolver, então eu posso, obviamente o sangramento é discreto, então eu não tenho essa pressa toda para resolver, eu posso realizar um DDAVP e ver se o paciente responde. Se ele respondeu, beleza, ótimo, então ali meio que eu fecho o diagnóstico de uma doença von Willebrand. Pode ser uma doença de von Willebrand que ele já tinha previamente, como também pode ser uma doença von Willebrand que ele adquiriu no contexto que ele se encontra, tá? Então o DDAVP ele pode ser extremamente útil. Agora, se eu estou diante de um sangramento importante, de um sangramento expressivo, por questão de disfunção plaquetária ou por questão de baixa de plaqueta, aí não tem o que fazer, é dar plaqueta para o paciente. Tá? A gente não vai esperar o paciente se exsanguinar para fazer o concentrado de plaqueta. Ok? Mais alguma dúvida? Viram como é fácil?